Fala, galera. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Orgulhoso de estar iniciando aqui esse novo projeto do Black Cash. E eu trouxe um cara que foi difícil de trazer. Estou chamando, tem mais de mês. Mas o cara é o cara, entendeu? É o cara do título do Rio Branco, aqui no Espírito Santo. Pegou a bola debaixo do braço e bateu o último pênalti. Então esse cara é mais difícil de trazer, eu tenho certeza disso. Eu vou até agradecer meu amigo Rigoberto, que me ajudou a trazer ele até aqui nesse dia. E para inaugurar o Black Cash, eu te dou as boas-vindas, Edinho. Tudo bem, irmão? Rapaz, que responsabilidade. Primeiramente, boa noite, né? Obrigado pela oportunidade. E foi um pouquinho difícil, mas devido, né, a gente bater no dia e o horário. Mas eu quero deixar aqui toda a minha satisfação e é muito prazeroso poder participar. Eu sou o primeiro, né? Primeiro. Que honra, hein? Cara, isso é como, é como se fosse uma penalidade. Que responsabilidade. Vai bater a primeira penalidade aqui, ó. Tem que fazer para deixar o resto da galera bem. Entendeu? História eu sei que você tem. Rapaz, falando. História eu sei que você tem. Personalidade para pegar a bola e bater, eu tenho. Não tenho dúvida também. Para ser a primeira entrevista, a gente vai fazer um bate-papo legal. Cara, aqui. Eu estou disposto a contar uma resenha muito boa aí dentro da minha carreira. Não fui jogador, mas da resenha eu conheço um pouquinho, porque eu gosto do esporte, entendeu? Eu vim de moleque jogando na base ali, tentando ser um pouquinho, mas com 17 eu parei. Sempre a desculpa do joelho, né? Não, meu joelho tava ruim. O bate-papo vai ser bom, então, entendeu? Não tenha dúvida. E eu sei que você é da minha idade, você é de 31 de maio, né? Eu sou de 2 de junho do mesmo ano. De 82. Quase a mesma idade. Você é 3 dias mais velho que eu, até Nós somos gêmeos. Apesar de você parecer bem mais novo que eu, entendeu? Você tem 3 dias mais velho que eu. Isso aí, nós somos do mesmo signo, né? Gêmeos, né? Gêmeos, sou quase gêmeos. Pessoa, gente boa. A galera que é de gêmeos é tudo gente boa, tenho certeza. Cara, pra gente iniciar esse nosso papo, eu pesquisei muito sobre sua carreira e eu queria que você falasse primeiro, cara, como você começou no futebol? Da onde você veio? Qual foi sua base? Você teve base? Ou você era aquele cara que, de repente, mais velho, começou a jogar bola realmente profissionalmente? Ou, sei lá, aconteceu para você muito rápido? Então, eu falo com muito orgulho e prazer, e é uma satisfação enorme falar da minha carreira, porque eu sou nascido em Barra do Riacho, município de Aracruz. Com 1 mês de idade, a minha mãe muda para Cariacica. Eu sou do bairro Santo Antônio, de Cariacica, porque tem o Santo Antônio de Vitória e tem o Santo Antônio de Cariacica. Então, eu sou de Santo Antônio e são praticamente 3 bairros muito vizinhos, que é Santo Antônio, Campo Verde e Cangaíba, certo? Então, eu sou dali de Santo Antônio. E desde os 4 anos de idade, os meus irmãos sempre jogou futebol amador. E eu já saía acompanhando eles todos os domingos nos campos. Sim. E quando eu completei 5 para 6 anos, foi onde eu comecei o primeiro campeonatozinho de bairro, que até hoje lá no Santo Antônio. E até hoje é vivo o Dico, que o nome dele é Darcy, mas nós chamamos de Dico, que era o fundador de uma escolinha e eu jogava com ele. E dali eu fiquei até os 6, 7 anos e depois eu fui para o Frimacal. Frimacal? Isso, não existe nem esse campo mais. O Frimacal fica ali em Porto Belo, indo para Cariacica. Sim. E ali eu fiquei 5 Copa Gazetinha, de 7 anos, acho que até 11 ou 12. Disputei muito a Copa Gazetinha também, meu Deus do céu. E ela tinha muita visibilidade. Na época, Rio Branco, Desportiva, vinha times de fora. E despertou o interesse da Desportiva com o treinador Jonas Gaguinho e Curió na época. Aí foi aonde eu fui para a Desportiva com 11 para 12 anos. E a única situação que eu tinha eram 2 passaportes, 2 vale-transporte. Que era passagem para ida e passagem para volta. Então eu ia até no Engenheiro Araripe. Do Engenheiro Araripe, nós pegávamos uma van do clube e ia para o campo do Divisão, que fica ali na entrada de Porto Santana. Não sei se existe esse campo mais. Provavelmente não. E através dali, da Desportiva, foi onde as coisas teve mais visibilidade. Depois eu disputei uma Copa Nacional em Fundão e veio o Estrela. Aí eu já com 13 para 14 anos. Caramba. E você me foi levou para Cachoeiro, Estrela? Isso, Cachoeiro Itapemirim. E me levou para o Estrela do Norte. Sim. No Estrela do Norte eu joguei um campeonato, o Sulino, 12 e 13. Fui campeão, dali eu fui para o Araxá de Minas. Aí do Araxá de Minas, eu joguei no Araxá, fui selecionado entre 40 jogadores daquele campeonato para ir para uma peneira, né, para um teste de 30 dias no Atlético Paranaense. Caramba, que legal. E aí quando eu cheguei no Atlético Qual ano que é esse? Aí foi no ano de 99 para 2000. 99. E quando eu chego no Atlético... anos. Isso.
Menos. Tinha 15 para 16. Quando eu chego no Atlético Paranaense, eu sou o primeiro a ser aprovado com 4 dias de treinamento só. Caramba. E no Atlético Paranaense, interessante que, naquela época, quem era registrado tinha uma forma de uniforme de treinar. Sim. E quem vinha de avaliação era tipo outra cor. Eu fiz 4 dias com uma cor, na outra eu já estava treinando com a cor do uniforme quem estava registrado. E eu ainda nem estava, mas fui aprovado. Aí depois dali a história foi sendo construída. Foi sozinho para lá, para Curitiba? Sozinho. Quanto tempo você ficou lá? No Atlético Paranaense, depois eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio? Mas só que a minha experiência no Atlético Paranaense foi muito boa, porque quando eu completei 15 para 16 anos, eu já fui promovido para o Sub-20, no caso, né? Sim. Já fui para os juniores, que era Dagoberto, Alan Bahia, Kleberson, Fabiano, lateral esquerdo. Na Copa do Mundo. Isso aí. Absurdo, então eu já estava jogando no meio daqueles caras ali disputando Copa BH. Na época tinha Copa BH. Lembro que aí eu disputei uma com eles e aí depois essa rapaziada aí foi estourando. Você estava ali nos juniores do Atlético Paranaense, mais ou menos, 17 anos. Eu era juvenil, mas já estava jogando pelos juniores. Pelos juniores. Quando eu descia pro juvenil era só para um jogo mais assim, um clássico contra Curitiba, Paraná na época. Legal. Mas a minha permanência de treinamento era sempre nos juniores. Mas só você falar que estava no meio de Kleberson, Dagoberto, Alan Bahia. Jadson, caramba. O Alan Bahia, Jadson e Dagoberto são tudo 8'3". 8'3". O Kleberson, porém, é 79. É um pouquinho mais velho. Mas a gente tava ali porque a gente era novo e bom de bola. Então o treinador puxava a gente pro... Kleberson, o cara... Os juniores. Jogou Copa do Mundo campeão, jogou no Manchester United. Flamengo. Lembro muito bem do Kleberson. Caramba, então, sua trajetória no Atlético Paranaense... Logo depois, para você virar profissional, o que aconteceu? Aí, do Atlético Paranaense, eu tive ainda 6 meses, fui no Vasco, juvenil ainda. Aí, João, vou no Vasco. Fiquei morando lá em São Januário e depois eu voltei para o Espírito Santo. Aí voltei com 16 para 17 no Cachoeiro de Itapemirim. Na época o treinador era até o China. O Cachoeiro fez um time bom naquela época, que disputou a Copa São Paulo, a Copa do Brasil, que pegou até o Fluminense. Fluminense de Marcos Brito, Asprila, Viveiros, Ramon. Sou tricolor, pai. Essa galera aí. Aí eu me profissionalizei ali no Cachoeiro. Cachoeiro. Isso. Aí ali fiquei o contrato de início naquela época era 5 anos. Eu fiquei uns 3 e depois Que ano que foi isso? No Cachoeiro, 99, 2001. Quando vocês pegaram o Fluminense? 2001, 2002. Lembro. Aí dali apareceu a oportunidade de eu ir pro CT Colatina do Edmilson Ratinho. Edmilson Ratinho. Aí eu fiquei lá 3 meses, Edmilson já ficou assim encantado e me levou para Portugal. Aí foi onde a primeira vez eu saí para jogar na Europa. Já profissional já. Isso. Show de bola. Jogou onde? Portugal? Em Portugal eu fui pro Gil Vicente. Gil Vicente, time de primeira divisão. Cidade de Barcelos. Barcelos. Isso aí. Caramba, Gil Vicente, que legal, cara. Aí começou lá em Portugal, então pode dizer que sua vida profissional começou fora do país. Profissional, né? Foi o Cachoeiro. Depois do Cachoeiro eu passei no CT uma passagem bem curta e depois Portugal. Aí de Portugal, Coreia do Sul. Coreia do Sul? Isso. Caramba. Coreia do Sul eu volto no Vitória. Do Vitória, aí eu rodei um pouquinho no Estrela novamente de novo, 2005. Vitória, Mas você 2006. decidiu voltar para cá ou foi oportunidade? O contrato acabava, eles não queriam ficar e não podia ficar parado. Aí eu voltava. Como é que foi lá na Coreia, cara? Questão de adaptação, língua, dificuldade, com certeza. Sofri um pouquinho com a adaptação, mas questão, assim, aspecto campo, eu fui muito bem. Eu cheguei no final do campeonato, 11 jogos, 13 gols. 11 jogos, 13 gols. Eu não fiquei por detalhe de extracampo, de empresários, coisa e tal. Mesmo, aí né? eu não podia me meter. Aí voltou para cá Aí voltei pro estado. Aí foi onde eu passei Estrela, Vitória, campeão em 2006. Tive uma passagemzinha pequena na Desportiva no começo de 2007, quando estava na 2ª divisão ainda, que foi campeão em cima do Rio Bananal. Era eu, Zé Afonso, Terceirinha, aquela galera ali. E depois fui no Jaguaré, disputei uma Copa do Espírito Santo e depois voltei para Portugal de novo. Na 2ª divisão fui para o Massamã. Massamã? Isso. Depois do Massamã, eu pego e vou conhecer o Irã. O Irã. Aí que a gente entra na história mais... Aí a história... Eu acho que talvez foi a história que marcou, né, na sua vida foi o Irã. Foi o Irã. Foi 10 anos de Irã. 10 anos de Irã. E quando eu cheguei lá... Como que foi isso? Eu cheguei lá na madrugada. Eu cheguei de madrugada. Era Mas a oportunidade, o convite, vamos pro Irã. Eu joguei com o Fábio Januário no CT Colatina.
E quando eu vou para Portugal, eu vou para o mesmo time do Fábio Januário. A gente sai junto do CT Colatina. Só que aí depois eu saio de Portugal, o Fábio fica mais um ano. E quando eu vou para a Coreia, o Fábio de lá ele vai para o Irã. Certo? Então, quando ele vem de férias, ele é de Cascavel. Quando ele vem de férias, ele pede o meu DVD. O meu DVD tinha 5 minutos só. Nossa. Aí eu mandei pro correio de Vitória para Cascavel, que ele estava de férias. Sim. Aí quando chegou lá, ele pegou, levou pro Irã. E mostrou pro empresário dele. Quando ele mostrou pro empresário dele pegou, mostrou para um clube. Não deu 1 hora. Qual o nome do clube? Meskerman. Meskerman. Isso. Você atuou no Meskerman sempre? 7 anos seguidos. 7 anos seguidos. Aí esse time já fez uma oferta de 2 anos seguidos. Sim. E eu lá na segunda divisão em Portugal fui embora. E aí, Irã? Botou o pé no Irã? Eu cheguei 3 da manhã, quando deu 6, eu já queria voltar. Sério? Quando eu acordei num hotel assim, eu achei o lugar assim esquisito, feio, não era para mim. Imagino. Muito medo, negócio de guerra, coisa e tal. Mas aí depois Deus foi acalmando meu coração e hoje é um segundo país que eu mais amo. Caraca, que legal. Nunca passei nenhum aperto, questão de guerra. Para ser chamado de Ronaldinho do Irã, é alguma coisa, aí, né? Até chegar essa história aí, se passaram muitas 3 anos de muito sacrifício, adaptação, superação. Sim. Língua, principalmente. Isso, você fala persa? Falo. Você fala persa? Língua. O cara fala persa. Alimentação. Sozinho, entre aspas, né? Sempre Deus esteve comigo, mas sozinho assim, família, mãe, namorada, que eu tinha namorado na época. A comida que você chegou lá, o que tinha para você comer? Você lembra disso? Muito carneiro. Carneiro? Mas eu também sou um cara, né? Mas eu sou um cara de roça, toda vez no sítio do meu pai, a gente sempre come nessas comidas assim, porco, carneiro assado. Mas o que dificultou muito foi o tempero deles é muito forte, né? Sim. Isso aí. Aí eu estranhei um pouquinho, mas Dubai com muita pimenta, eu também fiquei na Coreia do Sul, muita pimenta. Mas aí depois quando eu ajeitei as coisas, porque os 3 primeiros anos meus no Irã, eu morava tipo no clube, no alojamento. Sim. E você não tem muito assim moral de pedir, né, para as cozinheiras. Faz isso para mim, faz. Sim. É o que é o cardápio do dia. Sem comer. Se não bateu com você, você vai ter que comer de qualquer jeito. Meu Deus. Quando eu vou pro apartamento, uma coisa mais privada minha, aí eu começo. Vou no mercado, compro arroz e ligo para noiva, como é que faz isso? E eu vou aprendendo tudo por telefone. Cozinhar feijão, fazendo não sei o que, tal. E quando eu venho no Brasil de férias, depois eu já começo a levar uma carne a vácuo, um bacon, coisa e tal. Que dura o quê? 40 dias para você? Para mim, no caso, como eu ficava muito sozinho, durava mais. Porque tinha vezes que a gente fazia muito estágio. Você ia para o hotel ficar 3, 4 dias com o clube, treinando. Então você se alimentava lá. E quando chegava em casa, tinha muita coisa ainda. Dava uns 2 meses. Você sofreu muita discriminação lá no Irã, cara? Nenhuma. Nada? Nenhuma dificuldade com jogadores? Nenhuma. Com técnico? Nada. O futebol falava mais alto? Só tive... Eu vou falar que a do técnico foi pior, né? Porque quando eu chego no Meskerman, eu chego contratado já 2 anos de contrato. Sim. E eu não consigo me adaptar ao primeiro ano, então eu não jogo muito. Só que quando eu volto para o segundo, troco o treinador. Só que quem me contrata desde o primeiro ano não foi o treinador, foi o presidente que me contratou. E quando começa a segunda temporada, o treinador que chega novo veio treinar e fala que o presidente poderia me liberar. E o presidente fala assim, não, ele tem contrato e ele vai ficar. Aí o treinador vira e fala assim, então eu não vou utilizar ele, porque você manda no clube, mas quem bota para jogar sou eu, sem problema nenhum. Eu ia treinar, fazendo meu papel de profissional, ele reunia no meio e falava o que seria o treino, eu aquecia junto com os jogadores, mas quando ia executar, ele separava. Os principais que iriam para o jogo e ficava sempre um pouco de fora. E aqueles que ficavam de fora iam entrando no decorrer do treino. Eu era o único que não entrava. Caramba. Aí, quando acabava o treino, o preparador físico começou a perceber aquilo, me pegava e fazia um treino sozinho comigo, em volta do campo, chamado intervalado. Mas talvez isso aconteça até aqui no Brasil também, com os jogadores, né? Acontece. Aí eu fiquei cerca aí de uns 7 a 8 meses fazendo esse treinamento separado. Né? Eu apresentava com todo mundo, ele puxava o time para lá e quem ficava de fora, eu sabia que eu ia sobrar, no final eu fazia os treinamentos e ia para casa. Quando foi que virou a chave? Virou a chave quando faltava 4 rodadas para acabar aquela mesma temporada, ele já não tinha jogador na posição para colocar, devido lesão, devido suspensão. E eu muito bem, né, fisicamente, que estava treinando. Só esperando, né? Físico. Ele chama, na época, o tradutor em inglês e me chama. E chega e fala assim, vou colocar ele para jogar o próximo jogo,
mas eu quero ficar uma coisa muito clara. Só estou chamando ele porque eu não tenho opção. E para não ficar muito feio, eu entrar com um a menos. E primeiro que ele errar, eu fico com um a menos, mas eu tiro ele na hora. Caramba. Só que eu estava muito convicto. Eu fui pro Irã muito, muito focado. Sim. Por mais que eu não queria ficar no começo, mas depois quando eu falei assim, seu negócio aqui é para ficar, então agora vamos levar a sério. E quando ele fala isso, eu lembro como se fosse hoje. Eu só virei pro tradutor e falei assim, não economiza nada. Tudo que eu falar para você, por favor, traduz para ele. Porque muitas vezes você pega algum tradutor que você fala 6 quilos, ele só passa 1. Não faz isso não. Por favor, passa os 6 quilos que eu estou falando. Pode falar com ele assim, eu não vou errar uma bola, porque eu estou muito preparado. Isso aqui é minha vida. Virei as costas, fomos treinar, vamos pro jogo. A gente ganha de 4-1, 2 gols meu e 2 assistências minhas. Caramba. Depois daquele jogo ali, as bolas paradas... Tudo seu. Tudo ele na época era muito, né? Bola escanteio de um lado, do outro, falta 2007. E aí começa a coisa de desenvolver. Volta os jogadores pro jogo seguinte. E aí? Os de suspensão. Nenhum deles entra. Eu continuo na posição. Caramba. A gente ganha mais um jogo 2-1, eu faço mais um gol. Resumindo, nesses 4 jogos finais, eu fiz 5 gols, 4 assistências e o último jogo foi fora. No Irã, você joga muito... Eu joguei mais no interior. Se você sair, exemplo, de Cachoeiro Itapemirim para jogar em São Mateus, de voo, você não tem Cachoeiro São Mateus direto. Você tem que passar aqui na capital. Sim. Então, você vem Cachoeiro Vitória, Vitória São Mateus. A volta, mesma coisa. Quando acaba o jogo, na cidade de Arvoz, a gente volta para Inteirã. Ele mora em Inteirã. E como foi o último jogo, né? A gente ia voltar para a cidade, arrumar as malas e vir embora de férias. Ele bate no meu ombro assim, ó, e me dá um cartão. O cartão dele. Eu, né, não sabia falar ainda, chamei o tradutor e perguntei o porquê. Ele falou, tá te dando o cartão porque ele vai vir para um time da capital, um exemplo, ele vai para um Corinthians, era um nível assim, Corinthians, Flamengo, e quer contar com você lá. Quando eu fiz assim no cartão, o presidente estava atrás de mim, bate no meu ombro assim, ó, pegou o cartão e falou, não, do meu time você não sai. Ele te bancou o tempo inteiro? Virou pro treinador e falou assim, ele não vai. Você não queria ele porque agora você quer levar para o seu time. De Kerma ele não sai tão cedo. Resumindo essa história. 7 anos. Foram 7 anos seguidos. E depois desse segundo ano, que o contrato foi 2 anos, eu fiquei 5 anos seguidos, o contrato assim, sempre renovando, né? Sim. E aparecia coisa, time de capital, absurda. Entanto que quando, no 7º ano, eu nesse time, aí ficou insuportável, não tinha como eu ficar mais. Já estava assim, estava pequeno para mim ali. Sim. O presidente chegou em mim e falou assim, se eu puder te pedir uma coisa, se for para você sair daqui, vai fora. Aí foi onde eu fui para Dubai, 2 anos. E eu tinha proposta dos times da capital de Teherã, que é a capital. Sim. 3, 4, todo time assim, é a mesma coisa de você estar jogando... Qual o nível desse time que você estava mais ou menos? O meu time lá do Meskerman é nível hoje na primeira divisão, Curitiba, sim, Avaí, América Mineiro, não é time que vai brigar para ser campeão. Sim. Ele quer permanecer na primeira. Só que eu deslanchei tanto depois do 3º ano, que não vou falar só eu, né? Mas juntamente com meus companheiros, mas teve 2 anos seguidos que eu fui artilheiro, um com 24, o outro com 22 gols. Caramba. A gente chega à 3ª colocação. Aquilo dali para o clube e para a cidade foi uma coisa absurda, porque quando você classifica em 3º, você pega a Champions League da Ásia, que é a Libertadores praticamente. Entendeu? Então, igual a Champions League também da Fama. 2 anos seguidos. E eu me destacando em todas elas, nessa campanha, certo? E quando eu saio desse time, eu fui e dei a palavra para ele. Eu falei assim, eu vou para Dubai. Só que é o seguinte... Dependendo do que acontecer em Dubai, eu sei que eu tenho as portas abertas aqui. E volta, né? Aí eu faço 2 anos em Dubai e depois eu volto mais um. Pra qual time você volta? Mesmo time, mesmo esquema. Aí fico o 8º, depois eu vou 2 anos no Tractor Sazi, que é o vermelho. Um que eu te mando, vermelho, com a camisa branca. Eu vi os que eu tenho um vídeo que eu faço assim. Sim, sim. Aí aquele dali eu tô mais próximo da Turquia. Você chegou a jogar contra... O Tractor? Cheguei. Eu, pelo Meskerman, eu disputei uma final de uma... E ao contrário, você pelo Tractor jogar contra o seu time clube? Não, porque quando eu vou pro Tractor, o ano que eu vou pro Tractor, o Meskerman tinha caído. Um ano anterior. Tá. Então eu não consegui... Você saiu, o time caiu, Edinho. Só joguei contra o Tractor. Caramba. Eu no Meskerman, eu peguei o Tractor. Peguei na final da Copa, perdemos de 1-0 e peguei durante os campeonatos.
Mas eu, pelo tractor contra o Meskerman, não tive essa oportunidade. Caramba, cara. E quando você foi para Dubai, você sentiu alguma diferença, assim, em questão de futebol, jogabilidade, técnica? Quem é melhor? Não consigo comparar o que hoje é Dubai, Irã. O futebol do Irã, hoje, em vista de Catar, Dubai, Arábia Saudita, Oman, Bahrein... O Irã é mais competitivo. O Irã é mais competitivo? No Irã, dos 16 times, você pode colocar aí assim, sem demagogia nenhuma, você tem 9 a 10 times que vai brigar pelo título. Você não tem aqueles 3, 4 carimbados ali. Aquele dali que vai ser campeão. Não. Cara, você vai me tirar uma dúvida que eu acho que muita gente que gosta de futebol capixaba quer saber agora, cara. Para qual país você nivelaria o futebol capixaba hoje? É tipo parecido, assim, um nível de Oriente futebol? Médio? É. Ou você acha que nem chega nesse nível, mais ou menos? Porque o futebol de capixaba, infelizmente, é na 4ª divisão do brasileiro, né? Tá muitos anos que não passa. Mas eu vou falar uma coisa pra você, como conhecedor do futebol capixaba. Futebol capixaba não é fácil não, cara. Não, isso não, você jogar aqui... Eu só queria saber nivelação, se você pudesse nivelar assim, pô, tá no nível de futebol asiático em tal país, mais ou menos, 2ª divisão de tal país. 2ª divisão dos Emirados Árabes. Emirados Árabes? Caramba. Que não é fácil. Só que se pegar esse campeonato aqui e levar para os gramados da 2ª divisão dos Emirados Árabes, melhor, né? Aí ele passa a ser primeira. Porque aqui nós só temos um campo bom, com todo respeito. Nós só temos um campo que ele te dá condições de te oferecer um bom rendimento, um bom futebol, que é o Kleber Andrade. Faz muita diferença. Não tenha dúvida. Poxa, você vai jogar na 2ª divisão da Arábia Saudita, Catar, Dubai, você vai pegar campo de treino igual o Kleber Andrade. E o de jogo, você imagina. Cara, então, para você desenvolver, vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui nesse podcast, certo? Você tem uma estrutura aqui que ela te oferece condições de você fazer um bom podcast. Imagina se você não tivesse uma estrutura boa. Sim. Você é um bom jogador, mas você não tem uma boa estrutura por trás para te oferecer umas boas condições. Totalmente. Tá, é muito diferente isso, né? É isso daí. Então, quer dizer, se eu pegar, por exemplo, o Rio Branco hoje, num campo bom, nivelado, contra um time da 2ª divisão do Emirados, por exemplo, ele vai bater... Não, ninguém ganha. Pode botar na primeira. Pode botar na primeira. Esse time que foi campeão capixaba? Isso é... Fenomenal. Caramba, fenomenal. Isso é uma coisa que eu gostei de ouvir, cara. O nosso título do... Nosso problema, então, é campo, você acha? Basicamente... Eu vou falar campo, vou falar estrutura. Vou falar estrutura. Que aí entra campo de treinamento, alimentação, parte fisiológica, recuperação de jogador e o campo. Você já imaginou? Eu sou um conhecedor de futebol capixaba e eu sei e entendo isso. Mas você já pensou você contratar jogadores que são acostumados a jogar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e 3ª? Esses caras pegam estádios bons. Sim. Aí você traz um jogador desse para o projeto do Rio Branco do ano que vem. Copa do Brasil, Série D, Copa Verde, Capixabão e Copa Espírito Santo. Caramba, 5 então tem um calendário cheio. Só que no meio desses campeonatos aí, vai oscilar muito. Ele vai ter competição nacional que pega campo bom, hotel bom, alimentação boa, descanso bom. Só que entre o Capixabão e a Copa Espírito Santo, vai ter jogo, com todo respeito, no Tupi. Agora a Copa Espírito Santo, acho que está tendo jogo no Santos de Aribiri. Eu não tenho nada contra. Eu preciso falar o nome. A gente tá entendendo. Eu preciso falar o nome dos estádios. Eu não tenho nada contra. Até mesmo eu vou lá, jogo, faço gol, caio, não faço... o último jogo agora lá no Tupi, eu não fiz gol. E os últimos 10 jogos que eu tive pelo Tupi nesses anos que eu estou aqui, todos eles eu marquei. Agora eu não marquei. Você está falando mal da instituição? Não. Não, acho que não. Eu, como jogador, só estou falando das condições do campo. E não é de agora, né? Você está entendendo? Então, tá acontecendo? Aí você vem, faz uma final ou um jogo normal de competição no Kleber Andrade, como você tem, né, uma estrutura boa. Sim, tanto que Fluminense vai jogar aqui, Botafogo vai jogar aqui. E depois você vai à Águia Branca. Depois você vai no Tupi. Depois você vai em Venda Nova. São campos que, infelizmente, você não... Mas você tem que jogar, porque você tem contrato, você está dentro... Mas não é para qualquer um. Um conhecedor do futebol... Vamos embora, nós estamos aqui para encarar. E quem vem da 2ª divisão, que o cara está acostumado a pegar só campo bom? O cara tem um baque. Sim. A não ser que ele esteja muito entregado, muito envolvido na ideia do clube, da comissão técnica. Aí ele vai para dentro. Mas se o cara for meio assim, meigo, ele vai fugir daqui dali. Deixa eu voltar só um pouquinho para a gente não atropelar o assunto
A gente vai voltar a falar do Campeonato Capixaba, do Rio Branco, enfim. Vamos voltar no Irã só para a gente finalizar, porque esse assunto para mim é muito legal, cara. A parte do Ronaldinho do Irã, aquela torcida toda, cara, gritando seu nome. O que você me disseram, me falaram, eu pesquisei. Se você chegar no Irã hoje, você é reconhecido pra galera lá. Qual foi o legado que você deixou lá no Irã, cara, para essa torcida, pro clube que você passou 7 anos, né, que é muito tempo. Quem que passa 7 anos num clube hoje? É muito difícil. Né? Você vê jogadores como Totti, que viveu a vida toda no Roma, jogadores... É difícil ter isso. E você viveu 7 anos no clube. Se você chegar lá hoje, qual o legado que você deixou lá no Irã para esses caras? A admiração que eles têm, simplesmente pelo o trabalho que eu prestei. Eu fui lá e não fiz nada diferente, não. Eu poderia ter feito na Coreia, em Portugal, em todos os clubes que eu passei, eu procurei entregar o meu melhor. E o meu melhor é o quê? É o que eu faço dentro de campo e fora de campo. Acho que o legado mais importante que eu entreguei lá foi o campo e o extracampo. Certo? Então, assim, o meu comportamento como profissional, tanto dentro do campo quanto fora, ele causou muita assim, admiração. No Mesquerman, eu fui 2 temporadas seguidas artilheiro, fui para a seleção e fui o craque do campeonato. E eu sou o maior artilheiro do clube estrangeiro. Caramba, que legal. Ninguém fez mais gol do que eu. Quantos lá gols? ainda. A quantidade que eu fiz maior foi 24, num campeonato só. Durante 7 anos, nesses 7 anos você ficou, você sabe? Só no Mesquerman, aí eu não cheguei a contar, não. Mas os meus 7 anos de Mesquerman e mais 8 de Mesquerman e 2 de Tractor Sazi, eu bati 87 gols. 87 gols. Nessas 8 temporadas. Uma curiosidade, você fala que o seu extracampo também, ninguém pode falar do seu extracampo, né, que também era uma coisa, mas no Irã também você não tem muito o que fazer, né? Você como um cara vem brasileiro, que aqui é uma coisa, né? Sim, você não tem muito o que fazer, mas... Você já era casado, assim? Já era casado, mas assim, no Irã, eu já tive amigos de clube que me perguntavam se eu gostava de cerveja. Entendeu? Eu falo assim, eu bebo, mas eu bebo quando eu estou de férias no Brasil. Sim. Não, que se você quiser, a gente consegue achar aqui por trás dos panos, coisa e tal. É que lá não vende, né? Não vende, é tudo na armação. Aí eu não vou colocar um contrato em risco, uma imagem em risco por causa de uma cerveja. Cerveja eu bebo no Brasil quando eu vim de férias. Sim, então eu ficava lá o ano todo, né? Mas existia esses jogadores lá no Irã? Tem, mas eu tô falando do Irã, mas em Dubai tinha, no Catar tinha. Sempre tem, mas Irã, porque Irã pra mim é uma novidade, eu não conheço o que é o Irã. Tem esses caras que gostam de armar as coisas, falam assim, não, eu tenho uma entrada em tal lugar que eu consigo pra você e ninguém vai ver você bebe em casa, coisa e tal. Eu não quero correr esse risco, é por isso que eu te falo que eu era muito focado. Não vai ser uma cerveja ou qualquer uma coisa que vai me tirar. No Irã, que você fazia eu frequentava muito sorveteria, restaurante e pizzaria. Quando eu não estava em casa. Eu nunca joguei tanto videogame na minha vida igual no Irã. Cheguei lá, comprava, na época, Play 2, 3, 4, 5, 6. Tô de folga. Vou jantar em algum lugar, ou vou fazer qualquer coisa, vou jogar videogame. Mas também na época eu tinha uma antena, para onde eu levava, eu conectava e pegava a Globo Internacional na época. Aí facilitava muito, aí assistia a programação da Globo, essas coisas assim, naquela época a gente via muito TV ainda, né? Isso aí, e eu sou um cara muito caseiro, rapaz. Até hoje aqui. Minha esposa fala assim, vamos ali, falar onde? Mas como é que é? E, ó... Um shopping, dá uma passeada. Não me chama pra ir no shopping pra andar, não. Faz não. Fala assim, mas você joga 90 minutos tomando pancada e pra ir no shopping... Aí, quer ver outra coisa que vai me matar? Supermercado. Nossa. 3 horas empurrando aquele carrinho grande, não é pra mim. Mas... Tem que ir fazer o quê? Tem que ir, faz parte. Mas cara, eu sou um cara muito tranquilo. Aí depois também, quando eu chego no Tractor Sazi, a minha primeira temporada no Tractor Sazi, 20 gols na temporada. Só na Liga do Irã. Aí fiz mais 4 na Champions League da... O time mais forte. Aí o time era mais corpado. Era muita seleção. A seleção do Irã tinha no mínimo uns 7. E a seleção do Irã participa de Copa do Mundo, né? Eles estão lá, cara. No Tractor Sazi, foi uma coisa assim... Os caras já armaram, parece que eles jogavam pra mim. Eles armaram. E eu tô no Mesquerman como um 10.
bola parada, sim, efeito. Eu era forte, né? Arrastava, driblava, tirava, batia de esquerda, direita e tal, fazendo muito gol de fora da área. Por isso que veio esse negócio de Ronaldinho. Quando dava bola parada, ele já ficava doido. Uma fase boa, sim. Aí é onde veio. E na época eu tinha um cabelo grande e trançava igual o Carlos Alberto fazia na época do Vasco. Sim, sim. E botava aquela banda preta, aquilo... Aí Ronaldinho pra lá e acabou na arquibancada. Isso saiu na arquibancada assim, aleatoriamente. E foi pegando. Quando começava na outra semana jogo, quando entrava no campo, eles já... Ronaldinho pra cá, e a coisa ficou. E quando eu chego no Tractor, o treinador me tira de 10. Ele já tinha um 10 que era da seleção. Sim. 2 beirada bom da seleção, rápido, e ele precisava de um 9. O tal do falso 9. Ele vira para mim e fala assim, você consegue fazer... Você tem jogar de falso 9 hoje em dia, né? Foi aí onde surgiu essa posição para mim nova. Eu fui e falo para ele, professor, nunca joguei nessa posição, mas eu faço. Ele falou assim, não fica lá como um atacantão, não. Sem a bola, vem como meia, né? Vem fazer como meia, e quando as bolas caem nesse beirada, que eles vão fácil na linha de fundo, pisa dentro da área que você vai fazer muito gol. Foram 20 gols nessa temporada, e ele falou assim, aí, ó, achei uma posição nova para você. E dali para cá eu fiquei. Tinha mais brasileiro lá no Irã? Tinha mais um zagueiro. O Célio. Era um mineiro canhoto. Negão bom de bola do caramba, zagueiro. E muito estrangeiro ou só do Irã mesmo? Todos os times têm 3, né? Tem 3. Aí eles trabalham muito em cima de zagueiro, meio e atacante. Aí agora eles abriram para goleiro. Aí agora pega um goleiro e tem que escolher quem são os 2 da linha. Pega muito zagueiro e atacante. Caramba, que legal, cara. Saiu do Irã, Dubai, Irã, e aí? Aí voltei mais uma vez pro Irã e depois fui para Catar. Catar. Al-Salia do Catar. Aí no Catar joguei contra Chave. O Chave já tinha parado e tinha ido 2017, sei lá. 15, 16. Ele vai e aceita ir pro Al-Sadd. O Chave. E aí dinheiro pra caramba ali, né? O cara joga demais, você tá doido. Não, ele é absurdo, cara. Eu dentro do campo, olhando, porque eu tava mais à frente, então ele jogava mais na minha frente, assim, né? Você olhando assim... Não faz Você jogou com o Chave? Contra. Então. Joguei contra. Não foi no mesmo time que ele, não. Joguei contra. O cara não faz força para jogar futebol. Acho que nem sou a camisa direita. É orgânico, né? Não, é uma coisa fora do normal. E você olha assim e fala, rapaz, esse cara nem tá correndo direito. E você olha para cá, ele tá ali. Você olha para cá, ele tá ali. Você olha pra... Esse cara tá em toda parte do campo, mas eu não vejo ele correr. Os atalhos que o cara pega, você nem vê. Quando vê, ele já tá lá na direita, já tá na esquerda. Não, uma elegância é coisa mais dá bonita, vontade de ver assim, o cara de perto, né? Sensacional. E o cara acabando carreira ainda, né? Aí eu fiquei 1 ano e depois foi onde surgiu que eu tava meio desgastado. Eu vim para Desportivo em 2016, que eu fui campeão capixaba. Vocês lembram disso ou não? Eu não lembro. 2016 a Desportiva fez um projeto com o treinador era o Eric Bonfim. Depois, no meio do campeonato, ele saiu, o Rossato foi e assumiu. A gente foi campeão em cima do Espírito Santo na época. Tinha um time com o nome do Espírito Santo. Assim, acabou, né? A gente ganhou as 2 finais de 1-0. E sendo o último jogo, quem faz o gol de pênalti foi eu. De novo. 2016. Aí depois, de 2016, eu vou e volto pro Irã, onde foi o último ano, que foi a temporada 16, 17. Eu volto pro Tractor, que é aquele de vermelho. Né? Aí é o segundo ano. Só para pegar a coroa e aí quando eu volto pro Tractor aí essa aí que é a história dos vídeos. Eu nem te mandei, os vídeos do aeroporto. O aeroporto parou. Caramba. Tinha ali, acho que umas 8 mil pessoas me esperando. Caramba, cara. Mas não dava para passar entre eles. Eu queria passar, mas só que eles não... Então você é rei Irã mesmo. Aí acabou que a polícia me pegou, me levou por trás do aeroporto lá, botou Caramba, que história massa. Uma viatura, cara. E quando eu fui ver, eu já estava no hotel e um monte de carro buzinando, aí a bagunça lá no hotel. Isso aí eram as 3h50 da manhã. Porque quem começa a jogar futebol nunca vai pensar, vou quero jogar no Irã na minha vida, né? Aí você faz uma história bonita dessa lá, cara. Quando eu cheguei no Irã, eu já queria ir embora. Eu não tinha nem 24 horas. E aí eu me torno isso tudo que eu me tornei. Que doideira, cara. Hoje o que eu mais assim, acho no Irã, eu passei por umas experiências no Irã. Eu ia jogar no campo adversário e eles chamavam meu nome na hora do aquecimento. Eles chamam o nome. Mas só que assim, né? Você tá jogando, por exemplo, você tá jogando no campo do América Mineiro. Eu sou jogador do América Mineiro, quando eu tô aquecendo, eles vão lá e chamam meu nome. Sim. Eu vou lá e cumprimento eles. Sim. Agora, o América Mineiro chamar o jogador do São Paulo, entanto, na primeira vez eu não fui. Aí o capitão do meu time falou assim, vai, eles estão te chamando. Eu, não vou. Eu vou lá, eu vou chegar perto deles, assim, na frente, né? E eles vão me vaiar. Ele, pelo jeito que eu tô percebendo, não. Palma. Pode ir. Rapaz,
Quando eu chego, eles longe assim, né? Que tem um fosso. Mas quando eu chego na beirada do campo assim, ó, e aceno para eles todo mundo batendo palma e falando Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho. E você arrepiando. Eu falei assim, que não tem jeito. Passava na minha cabeça, eu falei assim, acho que agora eu tô ficando conhecido e a responsabilidade está aumentando. E a hierarquia lá no time era forte mesmo, capitão, essas coisas assim, fala mesmo, tem respeito. Concentração, você não senta na mesa para tomar café, almoçar, jantar antes do capitão. Caramba. Você não levanta também se ele não permitir. Tudo, o capitão primeiro. Você vai treinar 3 voltas no campo, ninguém passa na frente dele. É dele para trás. Caramba, que moral. Entendeu? E o capitão é quem tem mais tempo de casa, de casa, né? É tipo o Real Madrid faz a mesma coisa. Isso aí, no Mesquemã eu cheguei a ser capitão um ano lá. Porque... E como foi para você ser o capitão e ter todo esse pessoal abaixo de você? Mas aí eu já falava a língua solto, e já tava coisa, né? Porque o capitão que ele estava no clube, ele cria desde criancinha, e depois veio um goleiro da cidade, só que saiu cedo, fez a carreira também em outros times grandes. Quando veio, ficou brigando quem seria dos dois. Aí o treinador foi e falou, vocês precisam decidir quem vai ser o capitão. E a vaidade é muito grande. Enquanto eles não decidiam, começou a competição. O treinador falou assim, enquanto vocês não resolvem quem vai ser, quem é o mais velho do clube? Sim. Era eu, no caso. Aí eu fui capitão, acho que uns 18 jogos. 18 jogos. De 30, acho que eu fui uns 18 jogos. Aí depois eles se entenderam lá, acabou sendo capitão o menino que era cria da casa mesmo. Cara, então você sentiu na pele aí você tira para o ímpar, treinamento, aí você começa a entender o que é o legado que você está deixando, que você tem que fazer, a responsabilidade. Do país ou é só os times mesmo os que fazem isso? Mas é a cultura do país mesmo? Do capitão? Não, dessa hierarquia toda, assim. Não, do país. Do país, é um respeito muito grande. É uma coisa absurda. Uma coisa fora do normal. Chega a ser militar, um respeito militar quase, essa hierarquia? Pode se comparar, sim. Igual, a gente estava assim no campo, assim, a gente fica muito brincando de bola antes do treinador apitar para começar o treino. Quando passava um diretor, quando passava o presidente, quando vinha o treinador, as pessoas do cargo maior, parava na hora, a gente ficava em silêncio, fazia assim com a cabeça. Caramba, a pessoa passava. E essa despedida do Irã foi que ano? 2017. Junho de 2017. Aí você voltou pra cá? Aí voltei pra Desportivo. Desportivo, eu até te mandar as fotos. Eu tenho uma foto eles me jogando pra cima, assim. Cara, quando você me falou de foto, eu na rua, né? Eu falei, eu preciso estar em casa e sentar. Depois me manda, a gente não preparou em material. Se não vai embora, é muita coisa. Eu tenho muita coisa. Mas vai ser legal mostrar isso aí pra galera. O pessoal quer ver isso aí. Aí foi despedida. Aí é emocionante, né, cara? A família chora. Eles estavam lá, a esposa. Eu tenho um casal de filhos, tava tudo lá. E é uma coisa, por mais que ela não pôde estar no estádio, porque no estádio não pode mulher, só homem. Isso, tem isso lá, né? Mas ela acompanhou tudo de casa, né? Os jogos transmitidos e é uma história que a gente deixa. E eu tenho contato com eles até hoje. Você está casado desde que idade? Eu fiz 13 anos ontem. 13 anos? Eu casei no dia dos namorados, 2011. Cara, que legal. Fiz 13 anos. Porém, eu tenho 21, né? Porque aí tem mais 8 de relacionamento com a mulher. Mas a experiência foi assim... Eu posso colocar para você assim, extraordinário. Talvez eu falando para você, e quando eu conto para as pessoas assim, tem muitos que não acreditam. Mas quando eu começo a mostrar vídeo, foto, os acontecimentos, mensagens... Ó, o meu aniversário, 31 de maio, é porque no Irã é 7 horas a mais, né? Eu tô dormindo aqui ainda, e lá já virou para 31, meu celular acabou. Na hora que eu boto o WhatsApp e boto no Instagram, o direct vai embora. E tudo em persa. Tudo em persa. Depois você me mostra. Aí eu não consigo responder tudo num dia só. Aí, igual eu te falei, aí às vezes eu deito no sofá, aí vou ali um por um. Caramba, cara, que doideira, cara. É uma coisa absurda. Eles me pedem para voltar até hoje. Você falou outra língua aí de persa? Cara, eu tava me dedicando muito no inglês. Só que quando eu aprendi o persa, o que eu fiz? O país do Irã é um país que ele é focado mais na língua dele. Ele não se esforça muito em falar inglês. É 25%, 30% só. Então eu meio que deixei de lado o inglês e foquei no persa. Hoje, se você falar assim, qual língua você fala melhor? Eu falo melhor o persa do que o inglês. Sim. Até mesmo porque hoje eu pratico mais através de WhatsApp, áudio e ligações com os amigos de lá, no persa. Mas o inglês também eu não vou passar fome, não. Então, os países que o futebol te fez conhecer, cara? Portugal, Coreia,
Irã. Portugal, Coreia. Fora os que você jogou pela Libertadores da Ásia, né? Vamos dizer assim. Vamos os que eu vivi, né? Que eu convivi. Isso. Por mais que eu fiquei pouco tempo, mas que eu convivi e joguei. Portugal, Irã, Coreia, Itália, Holanda, Bulgária, Catar, Dubai, Irã, Arábia Saudita. 10 países. 10 ou 9, eu acho. 10. Isso. Agora, que eu joguei Champions League da Ásia... fala aí. Uzbequistão, Azerbaijão... isso aí o pessoal joga mesmo. O país mais louco, meu Deus, isso aqui é loucura pra mim, vai. Você entrou assim, você não acreditou. Uzbequistão. Nossa. Uzbequistão. Mas assim, você vai rápido, né? Você vai lá, ficar um dia, 2 dias só e vem embora, mas... E o melhor país que você... Além do Irã, que você já é apaixonado pelo Irã, o país que você foi... Pra viver ou pra jogar? Pra viver, enfim, que você olhou, você ficou assim, deslumbrado. Dubai. Aí eu vou ter que falar mesmo, porque eu também morei lá, eu sei que é muito bom lá, cara. É porque assim, aí a gente já fala mais pensando assim, no seu momento de folga, família, filho, né? Lá é muito bom, cara. A cultura... Você botar uma criança... Você vê muito estrangeiro lá em Dubai isso também. Isso aí, você botar uma criança na escola lá, no mínimo, ela vai aprender 2 línguas. Sim. A principal, inglês, e depois você coloca outra, francês, espanhol. Sim. Se você quiser colocar isso para aprender árabe. Tem mais alguma coisa lá do Irã para você contar pra gente aí de bastidores, que você lembra? Antes de passar a voltar pro futebol capixaba aqui. Pai, do Irã, tem uma engraçada do carneiro, né? Da ovelha que eles matam na beira do campo. Nós passamos uma fase lá... Como assim, gente? O time que perde 3 jogos seguidos, ou 4, não tá ganhando. Quando você chega para treinar no outro dia, tem uma ovelha. Antes de você entrar no campo, você sai do vestiário, eles colocam ela na linha lateral ali, antes de entrar no campo mesmo. Sim. Eles dão uma garrafinha de água mineral para ela beber na garganta assim, depois levanta, sacrifica ela. O sangue, né, que é oferecido ao Alá, que é o Deus deles. E aí, toda a comissão, diretor e jogadores passa, tipo... O sangue, ele escorre tipo um riozinho, né? Sim. Então, você, tipo, cruza ele. Exemplo, sai da fase ruim e atravessa para a fase boa, para trazer vitória novamente. Muitos até tocam no sangue, bota na testa, bota na ponta da chuteira, tá? E cada um de sua reza. Eu tocava no sangue? Não. Eu atravessava, porque é respeito à doutrina no país que eu estou vivendo. E a religião muçulmana, você chegou a... Não, eu tenho a minha religião, né? E cada um respeitava a sua, igual eu não fazia coisas o qual ofendia a religião deles. Sim, e o país deles, né? Isso aí, e vice-versa também. Ninguém nunca de lá... Eu tenho comigo a minha Bíblia, levo para os meus jogos a minha Bíblia. Teve até uma matéria no Rio Branco agora sobre a minha Bíblia, que fica lá no meu armário, no jogo, dia de jogo. Então, assim, eu acho que cada um respeitando a sua doutrina, a sua religião, eu acho que a gente consegue viver bem, entendeu? Que legal, cara. Vamos voltar para o futebol capixaba? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses últimos anos eu vi que o Rio Branco e a Desportiva vieram para a SAF, né? Vieram com dinheiro de empresários. Você está vendo diferença, cara? Para o Rio Branco, você que está internamente, ou até para a Desportiva, que você joga contra geralmente, que eles estão tendo mais estrutura, está tendo algum tipo de avanço que o futebol capixaba pode olhar para frente e falar assim, caramba, agora vai mudar alguma coisa, porque a gente está numa draga tem uns 20 anos, pelo menos. Eu acho que a última vez que um time capixaba foi bem deve ter sido o Serra, lá em 99, 2000, mais ou menos, né? Que jogou até no Fluminense na Série C e passou para a Série B. Você está vendo alguma luz no fim do túnel aí, cara, para o futebol capixaba? A minha expectativa, não só como atleta, né? E principalmente como capixaba, eu sou capixaba da gema de origem, e torcedor fanático do futebol capixaba. Aí agora não tem camisa, se é Rio Branco, Desportiva, Vitória, Estrela, Serra. Eu sou um torcedor do futebol capixaba. Então, assim, quando o Rio Branco e a Desportiva se tornaram SAF, o desafio agora é maior, né? Que muitas das vezes essas instituições não precisa você ter dinheiro. Sim. Né? Aí é muita coisa envolvida que talvez não está dentro da minha área, mas você precisa ter planejamento, discernimento, você saber uma cota que você vai ter que você pode gastar no ano. Não é porque você é SAF que você vai sair atropelando e contratar. Então, assim, você precisa ter uma organização financeira, principalmente para saber o elenco que você quer montar. O Rio Branco deu um primeiro passo importante, que foi campeão capixaba. Ah, mas aí a SAF já está dando resultado?
Tem muita coisa para frente. O Vitória também é SAF, não foi campeão. O tem muita coisa pela frente. Um então, só que é campeão, né? Eu vou ser muito sincero para você. A minha expectativa, esses clubes que estão virando SAF, eu vou dar aí... Posso estar até falando assim uma coisa equivocada. Uhum. No mínimo 4, 5 anos. Para poder começar a mostrar realmente o resultado. O resultado nacional, vamos dizer assim. Isso. Uhum. A saga da Série D. Sair da Série D, pelo menos para ser. Pelo amor de Deus, precisa. Não vai ser assim. Não. Que bom. O Rio Branco tem Copa a Série D do ano que vem. Sim. Que bom. Se já classificar, já for para ser. Legal. Em menos de 2 anos. Mas o caminho é longo, cara. Não é fácil. Uhum. Precisa melhorar muitas coisas. E as coisas que precisam melhorar, uma delas, nós falamos lá atrás. Estrutura de campo, alimentação. Profissionais capacitados para ajudar o jogador, né? Não é assim, estalar de dedo, entendeu? É uma junção de coisas que você tem que... Diretoria, atleta, torcida, precisa se organizar. Hoje você consegue pensar somente no jogo e no treino, você jogando pelo Rio Branco? Ou você tem que pensar, não sei... Não consigo. Futuro, não Desde consegue, quando né? eu voltei, não consigo. É muita coisa que acontece. E isso no meu período de Vitória, de Desportiva. E você que é um cara dedicado ainda, meu período aqui de Rio Branco. Uhum. Entendeu? Que muitas vezes, assim, falta uma coisa ou outra, mas aí você tem que meio que se fingir ali, passa por cima daquilo dali e tem que ir lá e dar resultado dentro do campo. O mais engraçado de tudo é que muitas das vezes o clube não tenha condições de te oferecer aquilo, mas aí os dirigentes não querem saber. Eles querem que você dê o resultado dentro do campo e leve o time ao título, volta a competições nacionais e por aí vai. Entendeu? Está sendo muito normal isso. Está começando a mudar agora. Por isso que não vai mudar de uma hora para outra. Isso vai levar um tempo. Vai demorar um tempo. Quando começar a mudar essa mentalidade, aí a gente tem total condições de chegar a subir de divisão. Você concorda comigo que não é só o Rio Branco para fazer isso? Eu acho que tem que trazer o Campeonato Capixaba junto, né? Com estrutura, com campos melhores, a Desportiva vem junto, o Vitória vem junto. Porque só o Rio Branco não vai fazer as coisas acontecerem pro... Talvez seja um dinheiro muito alavancado para o Rio Branco, aconteça fazer, mas a gente quer ver o futebol capixaba forte. Que os campos voltem, pô, estava lotado a final do Capixabão. 12 mil que deu? 12 mil pessoas, cara, muito legal, cara. Isso aí E quanto tempo que a gente não vê essas coisas acontecer aqui no estado, entendeu? O pessoal precisa voltar pro estádio aqui no Espírito Santo e está começando a acontecer. Eu costumo falar que, acho que nos últimos anos aí, tem mais gente no shopping do que num campo de futebol. Pois é. Por quê? Está desacreditado. E eu lembro quando eu era bem mais novo, igual a final de 2000, foi 15, Rio Branco e Desportiva, no Kleber Andrade? Eu não lembro. Acho que foi 2015. Se eu não estou equivocado, teve uma final do Campeonato Capixaba, Rio Branco e Desportiva. Se não foi 14, foi... Não, 14 foi o Estrela, que foi campeão. Foi 2015. O Kleber Andrade estava lotado, dos dois lados. Pois é. É difícil? Não é. Agora, precisa de muito entendimento de muitas as partes para poder voltar. Você pegar a sua esposa, pegar o seu filho e falar, filho, sábado tem jogo. Aonde? Desportiva. Virar uma rotina. Estádio com condições de te receber. Sim. Um gramado com condições de oferecer um bom futebol. De valer a pena de você pagar 30, 40 reais e falar assim, poxa, o meu acesso ao banheiro, o meu acesso a comprar uma cerveja, comprar uma água para o meu filho, tranquilo. é bom, estacionamento, segurança ser boa, você está entendendo? Que, assim, o que eu penso, muitas das vezes, não é eu, Desportiva, eu, Rio Branco, eu, Vitória, ganhar só dentro do campo. Eu preciso saber, como jogador, os atletas lá dentro do campo, eles precisam ter a certeza que as esposas que vão estar na arquibancada, dependente de qual lado de torcida, e os filhos vão chegar e sair do estádio com segurança. O último clássico que teve pelo Campeonato Capixaba, Rio Branco e Desportiva, né? Acho que deu briga fora do estádio. Deu briga. Aí como é que um atleta lá dentro do vestiário que está tomando banho para ir para casa e sabe o que está acontecendo com a esposa e com os filhos estão lá fora? É isso que eu te falo. Então, assim, a Copa do Espírito Santo agora, que ficou de 1-1, Desportiva e Rio Branco, lá no Engenheiro Araripe, só pôde torcida única. Porque acho que o governo do estado, sei lá qual autoridade não permitiu, porque não tinha condições de manter a segurança. Gente, nós não estamos falando... Né? É um jogo que não vai dar mais de 2 mil pessoas. E como não deu, foi torcida única, se eu não tiver equivocado, acho que deu 300 pessoas.
Como é que a polícia não consegue dar segurança a 300 pessoas? Então, é muitas coisas que precisa melhorar. Não é só a parte de clube, não. Tem o muita Estado, coisa. em geral, em si, precisa melhorar para ajudar. Lá no estádio, eu fui no jogo do Fluminense Atlético Mineiro, eu senti muito isso também, questão de estacionamento, segurança aos redores, depois que escureceu, entendeu? Isso aí a gente sente muito, o torcedor sente muito. Isso aí que é o que sai mais cedo para não pegar muito trânsito. Eu sei que tem muito trânsito na hora que você sai também. Caramba, isso a gente vê muito. O torcedor quer isso, quer melhor. Não só o jogador, mas o torcedor precisa também sentir a estrutura, né? Porque a gente quer ver confortável, a gente quer um banheiro bom, como você falou. Já chegou, a gente quer se alimentar bem. Já chegou o ponto, o ano que eu joguei no Vitória e na Desportiva e agora no Rio Branco, de quando era clássica, assim, eu virar para minha esposa e meus filhos e falar assim, assiste em casa. Eu vou ficar mais tranquilo. Sim. Mas eu sei que eles gostam daquela adrenalina de campo, de estar ali e tal, mas e aí? Pô, você viu uma briga na arquibancada, pô, o pessoal tá ali, como é que você vai jogar sabendo que a briga tá perto ali da sua esposa? É isso que eu tô te falando. Então, assim, a gente precisa ter essa junção de entendimento e de saber que precisamos mudar isso o mais rápido possível. Entendeu? Sim. Vai jogar Rio Branco e Desportiva, no Kleber Andrade. Ambas as torcidas têm que ter total segurança e liberdade para fazer a sua torcida da melhor maneira possível. E o torcedor também tem que saber que ele tem que fazer a parte dele. Eu estou indo lá para torcer, não estou indo lá para confrontar ninguém, entendeu? Sim. São meus adversários, sim. Inimigo, nunca. Entendeu? Cara, então, futebol... assim, quem tem um pensamento de ir para o estádio pensando que tem inimigo, quer brigar, eu acho que tá no esporte errado. Infelizmente, o Brasil tem muito disso, né, cara? Não só aqui no estado, mas em todos os... Mas é por isso que muitas das vezes alguns torcedores, principalmente aqueles que vão para ver um futebol e quer levar o filho, não vai mais. Aí os estádios vão ficar vazios. Só vai aqueles mesmo que adoram o tumulto. Aí os que gostam de assistir um jogo legal, preferem, não, vou pegar meus filhos e vou levar para um parque, vou levar para o shopping. Por isso que o shopping hoje tem mais gente do que um estádio. Fala aí da final pra gente. Você falou que tinha uma história legal para falar da final aí dessa última Campeonato Capixaba, onde você pegou a bola, a última bola do pênalti, botou debaixo do braço e fez o gol. Eu já contei para alguns já, o Potiguar, né, o lateral direito, ele tá no craque de Catalão, no Goiás, ele não deixou mentir. No hotel eu já estava com a sensação que o gol da vitória seria meu. Porém, a minha sensação, assim, que Deus meio que mostrava, ficava falando comigo, era nos 90 minutos. Ou era 1-0, ou era 1-1, ou era 2-1. Porém, o gol do título seria meu. Quando vai para os pênaltis, aí o Rodrigo César, o treinador, começa a perguntar quem está bem para bater os pênaltis. Aí eu vou e falo. Eu sou o primeiro a falar. Só que eu viro e falo assim, eu quero bater o quarto. Eu quero ser o quarto pênalti. Aí depois aparece o primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Aí Aloysio perde, depois o Maranhão perde, o Dieguinho faz. Maranhão é aquele Maranhão mesmo, jogando no Fluminense? No Fluminense, no Chapecoense, Bahia. Isso, é esse aí mesmo. Chato. Excelente pessoa e jogador, então, fenomenal. E quando o Dieguinho volta da terceira cobrança, quem era o quarto? Eu seria, no caso, o pênalti, que poderia ser o 2-2. Só que quando o Dieguinho tá voltando e vai um deles bater, eu chego pro Potiguar do meu lado e falei assim, eu tô com sensações desde ontem que o gol da vitória é meu. Eu não vou agora. Vai você, empata o jogo e o pênalti do Tito fica nos meus pés. Ele olhou como se fosse agora. Ele falou assim, você tá falando a verdade? Eu falei, tô. Ele, então vai ser assim. O menino vai bater, se não me engano, é o Jordan, perde, fica 2-1. Potiguar vai e empata pela primeira vez, 2-2. O Dodô vai pro quinto e perde. Cara, o Potiguar vem na minha frente assim e pega no meu rosto assim e fala, rapaz, você falou. O que Deus te falou, então, tá nas suas mãos agora. Eu falei, vou com fé. No caminho eu vou assim, aí eu olho primeiro para a esquerda, que é a torcida do Rio Branco, falando, já perdeu. E quando eu olho para o lado direito, que é do Rio Branco, que tinha mais de 10 mil, começa a mencionar meu nome assim, aí eu já fui me arrepiando todo. Eu paro na entrada da área, porque o juiz pede, a câmera foca direitinho. Eu vi, a maneira que a câmera do seu lado ali, te acompanhando, e quando ele pede para me parar, eu paro. Aí depois eu olho para ele assim e falo assim, posso bater? Ele pode. Eu vou pegar a bola, beijo, ele vem perto de mim, eu ajeito a bola e outra. Eu já saí lá do meio de campo decidido qual era o canto que eu ia bater. Era cruzado, aonde o goleiro foi, no alto, forte. Quando eu venho correndo no meio do caminho, é coisa de Deus. Eu mudo na hora. Trocou. Troquei na hora o canto.
Aí dou aquela chapada ali, aí a sensação é única. Cara, aquele vídeo é sensacional, cara. Entrou pra história. Sensacional. Foi uma festa bonita. A torcida mereceu. E você vê, né, cara, não deixa também de... Eu falei em outras entrevistas, falando que o Rio Branco de Venda Nova praticamente jogou a primeira fase todinha, naquele sufoco, né, de rebaixamento, coisa e tal. E nas 3 ou 4 últimas ali, ele deu uma crescida, ele tirou os favoritos todinho. Caramba. O primeiro mata-mata dele foi a Desportiva. O segundo mata-mata dele de semifinal foi o Vitória. O terceiro mata-mata dele, que não deixa de ser um mata-mata, que é a final, Rio Branco. E o que acontece? Ele perde o primeiro, mas ele ganha o segundo. E chega perto e ganha uns pênaltis também. Você está entendendo? Então, assim, se você for analisar, a taça estava mais próxima para Venda Nova do que para ficar em Cariacica. Caramba, que doideira, mas a coisa tinha que ser ali, então... Eu tenho isso também. Eu dou os parabéns pela campanha que o Venda Nova fez. Ano que vem eles têm Série D. Entendeu? Aí é onde eu estou te falando. A questão do planejamento, preparação, para poder fazer uma grande Copa. Dinho, só te agradecer, cara, por esse papo sensacional. Eu que agradeço Bom demais, a oportunidade. Cara. Porque muitas das vezes as pessoas olham para a gente, né, assim, na televisão, jogando ou treinando. Muitas vezes não tem aproximação. Eu tenho vivido uma experiência muito boa com o torcedor do Rio Branco, principalmente com a parte de criança. As crianças têm uma admiração enorme, assim, eu fico muito... Isso é muito legal, né, cara? Lisonjeado, rapaz, é coisa assim... Cara, mas você está devolvendo para o mundo que você plantou, cara, entendeu? Você viveu aí de bom, tanto aqui no Espírito Santo como fora do país. E eu tenho certeza... Você tem planos para continuar mais 2, 3, 4, 5 anos jogando? Jogando? Cara? Rapaz, não tem não. Não é questão de aguentar, né? Você tem, bom, cara. Mas chega uma hora que você tem que abrir o caminho, porque os jovens estão vindo, estão pedindo passagem, então assim, não tem que, como se diz na nossa linguagem, forçar mais. Mas eu vou estar no meio do futebol ainda. Não dentro das 4 linhas, mas... Para ajudar o futebol capixaba? Principalmente. O lado desse cara aí que está ajudando, o Rigoberto está ajudando a gente muito. Eu acredito que eu tenho muito assim, a que acrescentar ainda o futebol, mesmo estando lá de fora, a gente está aqui batalhando para poder fazer alguma agremiação, alguma instituição do nosso estado chegar na tão sonhada Série C e Série B, né? A gente precisa de cara como você aqui para a gente realmente crescer, voltar a crescer, seja dentro de campo ou fora de campo. Um cara que eu estou tentando trazer aqui para conversar com a gente, que é o Sávio, né, que vem ajudando muito a Desportiva também. Enfim, precisamos de vocês, cara, aqui para fazer isso. Eu não tenho dúvida que essas equipes aí, Rio Branco, Desportiva, acho que o Vitória também é SAF, né? SAF. A minha intenção e o meu desejo para essas agremiações, o qual eu tenho um respeito enorme, é que eles consigam fazer um grande planejamento e de degrau a degrau, sem atropelar, possa conseguir alcançar esse tão sonhado objetivo, não só da instituição, clube, como também de nossos torcedores capixaba. Quem torce para o torcedor capixaba tem esse desejo de chegar à Série C, chegar à Série B e ver novamente os nossos estádios lotados, as famílias, os gramados bons, as condições de trabalho boas e sempre crescendo dentro do Estado do Espírito Santo com uma visibilidade maior, porque obra-prima a gente tem, nós temos jogador bom demais. Me ensina a falar obrigado em persa. Merci. Merci? Quase um francês? Merci. Merci, Edinho. Valeu, obrigadão, cara, pelo nosso papo aqui. Galera, papo fodaracho aqui com o meu brother Edinho. E a gente, assim, o primeiro capítulo aqui do Black Cash foi sensacional. Já deixa o like, você está chegando agora. Já fala com a gente aqui, de seus comentários. Vou pedir para o Rio Branco também ajudar com a gente na divulgação desse podcast para chegar para mais pessoas, torcedores do Rio Branco, torcedores, enfim, do futebol capixaba inteiro, conhecer um pouco mais da sua história, porque é sensacional, cara, sensacional a história que você tem. Poucos jogadores passam por isso que você passou. 42 anos, velho, tá bem fisicamente. Cara, bora pra cima, boa sorte pra você nessa temporada. Obrigado, cara. Meu amigo, eu que agradeço e que possa ser um primeiro passo aí, que vocês possam alavancar e atingir o sucesso e o objetivo de vocês sempre. Obrigadão, Edinho. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.